Empresas e governos estão em intenso trabalho para adequações que cumpram a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que tramitou por 10 anos no Congresso Federal e agora aprovada gerará profundas mudanças nas relações comerciais. Uma audiência pública na Assembleia Legislativa debateu o tema. Entre os palestrantes, Daniel Stivelberg, representantes de diversas empresas do setor de tecnologia da informação. Vamos começar a apresentação. Eu queria dar um enfoque um pouquinho diferente. Eu sei que eu tenho 10 minutos. Eu fiz uma apresentação de 15, então eu vou tentar acelerar. Tá? O nosso enfoque, primeiro, começa com a apresentação da Brascom. Esse é o nosso cartão de visita. A Brascom representa empresas do macro setor de TIC, que são as empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Certo? São empresas que atuam desde a parte de infraestrutura e de conectividade e telecomunicações, a exemplo da Embratel, Algar, Telefônica, passando por o segmento fabril da cadeia, a exemplo da Dell ou, por exemplo, da Apple, que tem essa parte fabril, que é o hardware, seguindo pelo segmento de serviços, né? A gente tem empresas brasileiras bastante relevantes, como a TOTUS, a Stefanini, e indo, então, em direção à cadeia de softwares, né? A exemplo da Microsoft e assim por diante, né? A gente tem ali um ecossistema bastante diverso de grandes empresas, mas também empresas pequenas e médias, todas elas hermanadas no objetivo específico que a Brascom tem de prover subsídios para a formulação de políticas públicas e, obviamente, explicar um pouquinho a transformação digital para que as pessoas e empresas e governos possam entender como se beneficiar dessas transformações. Aqui está a estratificação do nosso ecossistema associativo por origem de continentes. Então, a gente tem empresas oriundas de todos os locais do globo. Temos da China, por exemplo, a Huawei, a Airbnb, a americana, acabou de ingressar na Brascom, a Uber, que é americana também, mas a maior parte das empresas possui capital nacional e são empresas brasileiras pujantes, extremamente vigorosas, até porque o mercado de TI brasileiro é o 6º mundial, o trabalhador é extremamente criativo, é um mercado muito dinâmico. Empresas como a Stefanini, por exemplo, estão em 40 países e a gente nem sabe disso, né? Então, é importante destacar. E ali, do lado, naquelas barras, a gente tem os segmentos de atuação. Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação é algo muito pervasivo, está presente em todos os cantos, em todos os locais, e existe uma transformação nos modelos de negócios. Então, a gente passa a ver, dentro da Brascom, empresas que não eram de TI, mas que passam a se associar porque elas têm um contingente cada vez maior de digitalização no seu modelo de negócios. É um exemplo, a Optum, que é saúde conectada, é um braço de dados para a saúde do grupo United Health, que tem, dentro da sua holding, tem o Hospital Albert Einstein, na parte de hospitalar, na parte de convênio médico tem a Mil e na parte de dados, a Optum. Dentro de agricultura digital, a gente tem uma alegria grande de ter dentro da Brascom a Bayer, que é uma empresa alemã e que tem seu braço de agricultura digital, que é a The Climate Corporation. E a gente vai entender um pouquinho como o ecossistema de dados ele é um pouco mais amplo e bastante robusto nesse sentido com essas transformações. Ali é nosso conselho de administração, eu vou passar rápido para a gente não... E aqui é nossos objetivos, que eu enumerei no início, que é subsidiar políticas públicas. A gente percebe que o contexto de fluxo de dados globais já é maior do que o fluxo de comércio internacional e do que o fluxo de finanças. A gente está falando de um volume de fluxo de dados até 2022 da ordem de 400 exabytes mês, o que basicamente representa 1 seguido de 18 zeros de medida de informação. É muita informação, a maior parte dela desestruturada e o que a gente chama de Big Data, né, grandes dados, e a tecnologia da informação ela viabiliza o tratamento desses dados a partir de softwares super especializados para viabilizar para o empresário, para o cidadão ou para a autoridade pública decisões informadas, decisões melhores, melhorando a vida das pessoas. Aqui é um pouquinho do setor de TI, o macro setor de TIC, na verdade. Vou chamar a atenção para alguns poucos números, eu não sei se tem laserzinho, mas enfim. Ali embaixo, a gente vê a participação do PIB do macro setor de TIC é de 7%, o que representa uma produção setorial em 2018 da ordem de 479 bilhões de reais. É um setor muito pujante no Brasil e que vem crescendo. São 1,5 milhão de empregos, trabalhadores de alta longevidade educacional, alta remuneração acima da média nacional. É o tipo de emprego que a gente quer fixar no Brasil.
Apenas o setor de TIC emprega 845 mil trabalhadores, que é exatamente onde está o alto valor agregado da classe laboral. E TI in-house, eu vou explicar um pouquinho mais adiante o que significa isso. Ali embaixo a gente vê TI in-house, que é a tecnologia da informação produzida pelas empresas que não são de TI, e isso está acontecendo cada vez mais. Essa Assembleia Legislativa produz TI, tem corpo de TI, um banco tem TI, mas não é empresa de TI, a Nestlé tem TI, mas não é empresa de TI, tudo tem se tornado, de alguma maneira, TI como habilitadora de infraestrutura. E TIC são as empresas que têm seu objeto social a prestação de serviços de TI em si. Chamando a atenção rapidamente para a nuvem, ali em cima, no topo, crescimento de 55% no último ano. Nuvem é o software que você faz uso a partir de uma infraestrutura computacional remota. Ele pode vir como plataforma, como software ou como infraestrutura. Entrando na Lei Geral de Proteção de Dados, eu estou tentando correr para não me estender muito. É importante ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ou a tramitação dela, foi um exemplo de debate democrático. Ela reuniu um conjunto enorme de entidades da sociedade civil, academia, setor produtivo e governo. Primeiro, é importante dizer, não é um texto perfeito, mas é o texto possível dentro desse exercício de debate democrático. Tá? Se você perguntar individualmente para cada um que participou ou que vai ser impactado se a lei é boa, ele vai dizer... Opa, tem uma mosca aqui. Ele vai dizer que não, a lei não é a ideal, mas é a lei que foi possível ser construída nesse exercício. Nos estertores da tramitação da Lei 709, a gente teve mais de 80 entidades assinando manifestos pedindo a sanção do então presidente Michel Temer, e isso representou a força social que uma legislação de proteção de dados possuía. Eu vou entrar aqui diretamente na dogmática, e eu quero passar muito rápido, porque tem muito texto, a apresentação que se curta. Os princípios gerais da lei, eles revelam uma legislação bastante equilibrada, que tutela, acima de tudo, o direito fundamental à privacidade. O titular do dado é o cidadão, a pessoa física, e as informações a ele relacionadas são seus dados, mas que, ao mesmo tempo, induz inovações. É uma lei principiológica, ela é uma lei ex post, é uma lei necessária para que a gente não iniba investimentos e inovações no país. E isso é importante, porque a tecnologia ela é extremamente dinâmica. Ela foi uma lei que surgiu para estabelecer as regras do jogo, porque a economia de dados ela existia bem antes da Lei Geral de Proteção de Dados, todos nós sabemos, e era basicamente um faroeste, cada um faz o que quiser, ninguém sabe o que o dado é de que ninguém. Na verdade, as informações no ambiente digital elas não são escassas, então elas podem ser compartilhadas e trocadas infinitamente. O que a legislação vem estabelecer? Ela vem dizer, olha, o dado pertence a fulano, você pode compartilhar nessas condições, mediante consentimento livre, inequívoco e informado, ou outras 9 ou 10 hipóteses que existem na legislação, a exemplo do interesse legítimo. Então, ela traz esse mecanismo de estabelecer as regras do jogo, como se fosse um futebol. Você agora tem a lateral, você tem o gol e assim por diante. E aqui a gente começa a perceber que, na parte de princípios, já existe ou antinomias ou harmonias com o PL 29, que é o PL que tem tramitado aqui e que está bem contextualizado dentro das aspirações legítimas da população sul-mato-grossense e que faz todo sentido estar sendo discutido aqui agora. E eu vou entrar nessa parte de confiança social mais adiante. Aqui, aplicabilidade da lei. A gente tem 3 hipóteses semelhantes ao do PL. Novamente, ali, artigo 3º, artigo 3º, a redação é muito parecida, o que não significa que não há um problema. Existe, sim, um risco de insegurança jurídica, porque quando a gente quer estabelecer uma lei que protege o cidadão, mas, ao mesmo tempo, estabelece regras do jogo para induzir a economia, a gente precisa de um país competitivo, com normas harmônicas e gerais. Senão, a gente perde competitividade no mercado internacional. E as nossas startups estão virando unicórnio. Veja o iFood, veja o Nubank, e as nossas grandes empresas também, as pequenas também. Aqui a gente tem definições. Titular do dado, as pessoas, pessoas naturais, são os titulares dos dados. Os dados pessoais, a informação relacionada a essas pessoas, é importante trazer esse entendimento, porque a lei ela é bastante clara, e a sociedade precisa entender a lei. Em seguida, a gente tem o dado anônimo, que em direito a gente chama de data derelicta, que é basicamente o dado que foi dissociado daquele titular. E isso é muito relevante, porque mais de 90% do tratamento de dados globalmente no Brasil é feito dessa forma.
Aqui nós temos o controlador, que é basicamente a pessoa jurídica ou física que detém o controle, a autoridade de dizer o que vai fazer com os dados, o que deve ser feito, e os operadores, que são aqueles responsáveis, mediante a ordem do controlador, de realizar as ações de tratamento que a lei traz, por exemplo, arquivamento, armazenamento, análise de score e assim por diante. Consentimento, essa parte é bem importante. O consentimento é uma das formas que habilitam e autorizam o controlador a coletar o dado. O consentimento, na Lei Geral de Proteção de Dados, é livre, inequívoco e informado. Ele não é um consentimento expresso, até porque ele inviabiliza os modelos de negócios digitais, inviabiliza, inclusive, a mercearia do seu José na esquina, porque a lei ela não é uma lei de dados digitais, ela é uma lei de dados para toda a economia. Acho que muitas pessoas não se atentam a isso. Como ela é protetiva, como o grau de proteção dela é grande. Então, e o Código Civil autoriza, né, que a declaração de vontade expressa não é a única forma de você manifestar o interesse. Eu vou encerrar. Aqui eu vou passar rápido, então, porque o meu tempo foi esgotado. São várias outras hipóteses em que a gente tem aqui conflitos. No caso ali, a gente tem potencial antinomia na questão da eliminação dos dados, que tem no PL 29. Na Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem autorização para continuar tratando aquele dado em algumas hipóteses, mesmo com o pedido de eliminação, quando há anonimização, por exemplo. Então, assim, aqui já existe algum outro potencial de conflito jurídico. Responsabilidade por danos, eu vou falar sobre isso rapidamente. A Lei Geral de Proteção de Dados trouxe cláusulas bastante equilibradas sobre a configuração da responsabilização pelo tratamento equivocado de dados. Depois, acho importante a população ler, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, que é um instituto do Código de Defesa do Consumidor. E aqui rapidamente um sistema. A gente tem a Constituição Federal abrigando toda a legislação, e aqui é o âmbito de incidência normativa. Depois o Código Civil, que em seguida faz essa completude, a Lei Geral de Proteção de Dados e o Código de Defesa do Consumidor em círculos concêntricos e secantes ao mesmo tempo, e o PL 29 lá no meio. Então, assim, tudo aquilo que está trazendo o PL 29 já está contemplado no próprio ordenamento jurídico brasileiro. O que a gente vê, naquele momento que existe semelhança entre normas, não haveria necessidade porque induz insegurança jurídica. E onde há antinomia, há patente insegurança jurídica. Então, a gente tem pleiteado, deputado, para que esse projeto, de alguma forma, a gente possa analisá-lo sobre um outro enfoque, que eu vou dizer aqui agora. Primeiro, confiança social. O Brasil é o quarto país do mundo onde as pessoas têm mais desconfiança de como de como são tratados os seus dados. Isso é legítimo, as pessoas realmente não sabem as nuances disso. Então, a gente tem um período de vacatio legis para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lá em Brasília poder, junto com os empresariados, assembleias legislativas e outros atores interessados, criar essa confiança social com campanhas educativas para que as pessoas entendam, de fato, como que ela pode anuir com consentimento ou não, e esse trabalho que está sendo feito aqui, acho que faz parte já. Indução econômica e inserção global, o fluxo global de dados e a integração do Brasil, a agricultura digital é um exemplo, e alto grau de conformidade. E aqui eu vou terminar as tecnologias de transformação digital. Esses são os investimentos que são esperados no Brasil até 2022 em tecnologias de transformação digital, que são da ordem de 345 bilhões de reais, isso no Brasil. Nuvem, internet das coisas, big data, segurança da informação, inteligência artificial e assim por diante. Tá? Basicamente é isso, eu tive que correr, eu peço desculpas por ter ultrapassado bastante o tempo. Agradeço.